Palavra e Viola. Bom dia, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Palavra e Viola, os seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Toda quarta-feira, olha aí no seu relógio, hein? 7h30 da manhã, tem Palavra e Viola exclusivo para você aqui na tela da IPP TV. No nosso programa sempre tem a leitura da Palavra de Deus. Já pode deixar sua Bíblia aberta, Gálatas 3, dos versículos 15 a 22, é a parte aí, a porção que nós vamos ler hoje. Daqui a pouco tem o pastor Olival Dias Casimiro, meditando nas promessas de Deus e muito louvor. Falando nisso, vamos começar tocando. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas que entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jesus é o nosso bom amigo, e que bom poder cantar esse hino de louvor ao nosso Deus. Agora, abra a Bíblia aí, vamos ler a Palavra de Deus. Gálatas 3, versículos 15 a 22, a Palavra de Deus nos diz que a lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e
e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. E agora é hora do Você no Palavra e Viola. Vamos ver quem mandou o vídeo pra gente. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Faça como esse nosso querido irmão, manda um vídeo pra gente, tocando, cantando, mostrando o seu talento, que a gente quer amplificar o seu talento aqui no Palavra e Viola. 19 99702 8992 é o nosso telefone, manda lá pelo WhatsApp, tá bom? Estamos esperando a sua participação. Nosso programa continua com o pastor Arival Dias Casimiro. Junto com ele vamos meditar nas promessas de Deus. Alô você, é um privilégio muito grande estar meditando nas promessas de Deus, meditando na palavra de Deus com você. E nós estamos iniciando o ano de 2024 e nós precisamos viver as promessas de Deus. E eu quero ler para você aqui Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz o seguinte: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse versículo nos ensina 4 lições básicas para nós vivermos as promessas de Deus. A primeira delas é que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Diz assim, nenhuma promessa falhou. Tudo que Deus promete na sua palavra, tudo aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Como diz o texto, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso, viver as promessas de Deus é viver essas promessas que não falham. Se você crê, você pode ter certeza que vai acontecer. Em segundo lugar, essas promessas de Deus são boas. Diz assim, de todas as boas palavras que o Senhor falara. Ou seja, tudo que Deus quer para nós é o melhor. Todas as promessas que Deus faz na sua palavra, diferentemente das ameaças, né? As promessas, elas têm como propósito, têm por natureza aquilo que é melhor, aquilo que é de bom, tanto para mim quanto para você. Terceiro lugar, o texto nos ensina que essas promessas de Deus, elas são exclusivas. Diz o texto, a casa de Israel, falara, prometer a casa de Israel. Ou seja, é o povo de Deus, é o povo da aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. E junto com essa aliança vem todas as promessas. Então, são promessas exclusivas, são promessas que somente eu e você, nós que cremos em Deus, que fazemos parte da família de Deus, podemos experimentar. Mas em quarto e último lugar, vivendo as promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas são eficazes. Diz o texto sagrado, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. O que significa isso? Significa que tanto no seu conteúdo, naquilo que é prometido,
é quanto no tempo correto as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Então, que nesse ano, que está começando agora, você possa abraçar as promessas de Deus, conhecer as promessas de Deus, meditar nas promessas de Deus e viver essas promessas na sua vida. Tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Olival. Estamos juntos sempre. Uma alegria ter o senhor conosco aqui no Palavra. Aí, Viola. Agora a gente fica por dentro dos lançamentos da editora Ezion. Tem muita coisa boa aí, hein? Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé, que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. E a minha dica de leitura para você nesta semana é o lançamento da editora Ezion, esse box, o Novo Testamento Explicado, pastor Olival Dias Casimiro. Olha que bonito! Show de bola, né? Para você que é pastor, para você que é teólogo, está estudando teologia, para você que dá aula na escola dominical, tem um pequeno grupo, este livro vai fazer uma enorme diferença para você nos seus estudos, tá bom? No seu aprendizado da Palavra de Deus. www.editorezion.com.br, você adquire o Novo Testamento Explicado, comentário expositivo do pastor Olival Dias Casimiro, e lá na área do cupom coloca Vitor Quevedo 10, você vai ter 10% de desconto no seu carrinho de compras na editora Ezion. Aproveita, faça isso agora, adquira o Novo Testamento Explicado, pastor Olival Dias Casimiro. Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, como eu te falo
Deus está aqui, Deus está em nós, o soberano está em todo lugar, o onipotente, o onisciente conhece a nossa vida. Isso deve tranquilizar o nosso coração, viu? Essa música é para você se lembrar que Deus está com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Agora a gente começa a ver o documentário Tesouros do Cristianismo. Manda um abraço para o nosso querido irmão, presbítero Antônio Cabreira, meu querido amigo. Nosso querido diretor Roberto Quirino foi até a sua biblioteca para conferir tantas coisas importantes e bonitas e cheias de significado que o presbítero Antônio Cabreira tem lá. Vamos conferir. Embarcamos rumo a São José do Rio Preto, no noroeste paulista, a pouco mais de 400 quilômetros da capital. Vamos conhecer a maior coleção particular de Bíblias do Brasil e uma das maiores do mundo. Logo na entrada da biblioteca, vemos os vitrais que contam a história da imprensa no mundo, a partir da criação do papel na China e uma réplica perfeita da prensa de Johannes Gutenberg, inventada pelo alemão por volta de 1450. Considerado como um dos acontecimentos mais importantes da história no segundo milênio, a invenção marcou o início da Idade Moderna com a impressão da Bíblia. A biblioteca é do ex-ministro da Agricultura, o presbítero Antônio Cabreira. É ele quem nos recebe para contar sobre o espaço e mostrar os tesouros garimpados ao longo dos anos e que fazem parte do acervo. A coleção começou com os avós, que trouxeram da Europa a vontade de guardar a história e promete continuar nas próximas gerações da família. Disso. Na realidade, toda essa biblioteca, ela começou com o meu avô e eu tinha assim, uma paixão muito grande por isso. Nós acabamos dando um impulso muito grande à coleção, novas aquisições, trocas. E eu fico muito contente que na família eu tenho 3 filhos, 3 filhas e um filho. E eu tenho uma filha pequena, a Giovana, que é apaixonada por leitura. Ela criou na escola dela, lá no 3º colegial, clube de leitura. Então, quer dizer, a gente já tem um horizonte de que alguém na família vai continuar preservando e cuidando. Porque você vê que coisa triste a gente comentar isso no Brasil. Com, por exemplo, infelizmente, o incêndio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, hoje a Bíblia mais antiga do Brasil, ela está aqui na nossa coleção. Cabreira explica que a garimpagem de obras e peças para a coleção é um trabalho muitas vezes demorado e que exige paciência e dedicação. Por exemplo, isso já há muitos anos, há mais de 10 anos, nós queríamos comprar uma carta de Martinho Lutero, do Reformador. Nós ficamos 19 anos na busca desse documento. E foi tão interessante que teve um leilão na Alemanha, em Stuttgart. E quando nós chegamos lá, é uma curiosidade que eu acabei guardando para você ver o que é paciência e que quando Deus quer você acaba conseguindo. E o papel que eu tinha para apresentar o lance era o número 112. Ou seja, antes de mim já tinham 111 outras bibliotecas e coleções cadastradas para comprar aqui. No final tinham 178 cadastrados, mas graças a Deus o nosso lance acabou vencendo e a gente trouxe essa carta de Martinho Lutero. O brasileiro às vezes não dá muita valor nisso, sabe, Roberto? Mas a gente fica contente da valorização da biblioteca. Nós temos muitas peças da coleção que elas vão para o exterior. Nós temos, por exemplo, uma coleção de cartas de Winston Churchill, fazendo referência a Deus, ao seu cristianismo, que de vez em quando em alguma comemoração lá na Inglaterra, essas cartas saem daqui, vão para lá, participam dessas exposições e retornam para cá. Então, eu espero que você se sinta aí, não importa se você vai começar com uma Bíblia simplesinha, mas comece a guardar um pouco, porque afinal de contas você guarda a história da sua família. Os antigos tinham muito aquelas Bíblias de família, né? Que você tinha aquela árvore genealógica. Então isso faz parte da história. Isso é um olhar para o nosso passado. O presbítero faz questão de nos mostrar e explicar alguns desses tesouros que fazem parte da sua coleção. Bom, nós vamos contar um pouco da história da Bíblia e uma das coisas interessantes é como que a Bíblia, o texto sagrado, chegou até a gente nos dias de hoje. Os povos antigos, a igreja primitiva, eles usavam diversos materiais para que você pudesse manter o texto sagrado. E um dos mais usados, e a Bíblia faz diversas referências, é o papiro. Era uma planta, para quem conhece a área rural, que se chama taboa.
é aquela que você vê nas represas, então ela nascia às margens do rio Nilo, e eles punham aquelas folhas para secar, e aquela folha que secava depois, eles faziam esse tipo aqui de material que se chama papiro. Então eles escreviam esse texto, né? Os hieroglifos eles foram traduzidos recentemente através da pedra de Roseta, só que o papiro ele não tinha muita durabilidade, porque ele era uma folha que foi seca, né? Você imagina você cortar uma folha larga de uma bananeira, por exemplo, depois que ela secar você poder escrever. Então ele tinha pouca vida útil. E se chegou por volta do ano 700 mais ou menos, se descobriu um outro material que é o que a gente chama de o couro, principalmente das ovelhas. E do couro geral de um animal, de uma ovelha, o que eles aproveitavam era o que se chamava velino. Se você pegar uma ovelha de 4 e essa parte aqui em cima da coluna vertebral, você retirar só aquela tira do couro, aquilo se chama velino. Então essa Bíblia aqui, por exemplo, ela é de velino, ó. Esse aqui que eu estou pegando parece uma folha de papel, mas não é. Ela é uma folha de couro e do velino especificamente. E só para você ter uma noção, olha a qualidade de que eles tinham como esse velino. Então isso aqui é chamado de velino e é feito por copistas. Então eles copiavam esse texto e transcreviam esse texto nesse tipo de couro. O que é interessante para você ter uma ideia da reverência que eles tinham quando eles faziam esse tipo de texto. Primeiro você precisava até mais ou menos, numa média, uma Bíblia desse porte, 600 ovelhas. Então você tinha que sacrificar 600 animais para você poder ter uma Bíblia. E para você copiar ela inteira, você demorava de 12 a 15 anos. E não só isso. Cada vez, por exemplo, que eles iam escrever a palavra Jeová, ele parava, limpava a pena e depois que ele limpava a pena, ele escrevia Jeová. E se fosse a palavra Senhor, ele faria o contrário. Ele não só limpava a pena, mas ele parava de escrever, o copista, ele tirava a sua roupa, ele tomava um banho, ele se purificava e aí ele voltava e escrevia. Então, você imagina por que demorava tanto tempo, porque a cada vez que você tinha essa palavra, ele tinha que limpar a pena ou se purificar. E não só isso, depois que ele escrevia, 12 vezes ele conferia o texto. Então, para cada, você pegava, sei lá, aqui, por exemplo, essa aqui é a parte de Ezequiel. Então, ele pegava aquela página do livro de Ezequiel e ele conferia as letras e contava, que a Bíblia fala, ai daquele que acrescentar um tio. Então, se tivesse uma vírgula a mais, ele eliminava aquele texto. Então, era uma coisa assim, eles mantinham uma fidelidade que era incrível. E não só isso, por essa reverência e esse respeito, mas a qualidade que eles faziam. Essa Bíblia que eu mostrei para vocês era do ano 1200, essa daqui é do ano 1000. Ou seja, você imagina que isso aqui basicamente é 500 anos antes do descobrimento do Brasil, esse tipo de Bíblia. E agora, isso aqui é em couro. Veja a qualidade do material, aqui eu mostrei para vocês, mas a qualidade das pinturas que eles faziam. Isso aqui é folheado a ouro, só para você ter uma noção, né? Eles pegavam essas cenas bíblicas e colocavam desse tipo. Então olha só o brilho, o ouro, como que essas coisas ficavam. E você tem aqui várias cenas bíblicas que eles julgavam geralmente importantes e eles colocavam nisso daqui. Então olha só, mais aqui, por exemplo, a questão da crucificação, né? Como que você pode ter a qualidade disso feito em couro. Então hoje quando a gente pega uma Bíblia, às vezes nós não temos noção da história, do sacrifício desses pais da igreja em poder manter esse material. Então, desde um papiro, casca de árvores, pedaços de cerâmicas, de argila, depois passando pelo couro, e aí você chegar depois à grande invenção, a própria revista Time, ela disse que de todas as invenções da humanidade, talvez a mais importante tenha sido a invenção da imprensa através de Gutenberg. E Gutenberg poderia ter imprimido uma novela, um romance, mas ele escolheu uma Bíblia. Aquela Bíblia que hoje eu e você levamos à igreja. Tá aí, que beleza, hein? E falando de coisa boa, vamos falar da Reserva de Minas, os melhores doces do Brasil. A Reserva de Minas conta com mais de 100 produtos. Tem doce de leite, cocada, doce de nata suíça, que é exclusividade da marca.
Além disso, compotas de frutas como figo, laranja, goiabadas e, para quem preferir, também tem a linha zero açúcar de doce de leite e geleia. Deu água na boca ver todos esses doces, não é verdade? Então, corre para o site da Reserva de Minas, loja.reservademinas.com.br. Se você preferir, eles atendem também pelo telefone e WhatsApp. Anota aí o telefone: 0 operadora 35 9141 7583 e no WhatsApp 0 operadora 35 9942 5054. Todos esses produtos e uma experiência também com a Reserva de Minas você confere, e você está mais do que convidado para conhecer o Empório Reserva de Minas, localizado às margens da BR-267, no município de Machado, interior de Minas Gerais. Reserva de Minas, da fazenda para a sua casa. No Palavra e Viola, as digitais de Deus. Você também pode mandar a sua foto bem bonita que você tirou com a câmera do seu celular aqui para o nosso programa. Nós estamos aguardando a sua participação e vamos ficar honrados, viu? Se você já mandar para a gente a sua foto hoje, a gente vai passar nos próximos programas. O número é 19 99702 8992. Participe desse quadro que desde o começo do Palavra e Viola tem revelado as belezas da criação. Tá chegando notícia fresquinha lá do campo missionário, com vocês os trabalhos da JMP. Estamos falando aqui de Piquet Carneiro, sertão do Ceará, o sol escaldante, os irmãos aqui, como vocês viram na imagem, trabalhando, liderados aqui pelo pastor Moisés, obreiro do campo, pedreiro, mestre de obra, eletricista, tá certo? E você pode contribuir com essa construção desse templo, é um sonho desses irmãos, desse projeto de implantação, Piquet Carneiro, Ceará, uma parceria da Junta Missionária com a Igreja Presbiteriana de Iguatu. Durante a sua visita pastoral e administrativa, o reverendo Mariano Alves Júnior vistoriou o canteiro de obras da construção do templo. Esse projeto é uma parceria da Junta Missionária de Pinheiros e da Igreja Presbiteriana do Iguatu, no Ceará. Pastor Moisés é o obreiro plantador e mestre de obras. Nós estamos gratos a Deus, estamos aqui em pleno andamento. Estamos mostrando aqui para o Mariano e para você que está acompanhando o vídeo, o andamento da nossa obra. Pedindo a você o apoio, orem por nós, a luta é grande, não é fácil. Orem pelos nossos apoiadores, a Junta de Pinheiros, que tem nos ajudado muito, me ajudado muito nessa construção, nessa obra, e é também o nosso grande parceiro. Eu quero enviar aqui meu abraço a todos vocês, agradecer o Mariano por estar aqui comigo, louvar a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho e pela sua direita de companhia conosco. Estamos na luta aqui nesse sertão do Ceará. Tá aí, a JMP fazendo diferença no Brasil e em todo mundo, pregando a palavra de Deus. Amanhã tem Café Prós e Missões com o pastor Mariano, aqui na tela da IPP-TV, 7h30 da manhã, mesmo horário do Palavra e Viola, tá? Não perca! Palavra e Viola vai terminando por aqui, mais uma edição. Desde já, muito obrigado pela sua companhia, viu? Foi uma alegria, um privilégio estar ao seu lado nesse tempo. Você pode conferir os nossos trabalhos lá no YouTube, lá no Instagram, @Vitor Quevedo, lá no nosso canal, tá bom? Ou mira a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui e você vai ouvir muitos louvores
ao som da viola caipira, como esse que nós vamos cantar agora. Vamos lá! Dia após dia, de fé em fé, de graça em graça, vivificados, regenerados na esperança. Nosso destino já não é mais a condenação. Nós aguardamos ver tua face e a salvação. Livres da condenação e do poder da morte. É tudo, em todos mudou nossa sorte. Firmado está e garantido pelo seu penhor. Em breve virá pra nos buscar o Rei e Senhor. Cristo é a porta, o caminho e o alvo. Nele somos salvos e seremos salvos. Cristo é a verdade e a identidade, e quem nele crê, enfim, vive a liberdade. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Palavra e Viola. A gente volta na semana que vem. Fique na programação da IPP-TV. Tchau, tchau. Até logo. Palavra e Viola.